Dar a todos as boas-vindas para a reunião do fim de semana. E antes de começar, queríamos pedir que, por favor, coloquem os seus dispositivos no modo que não venha a incomodar a reunião. Agora sim, estamos prontos para nós darmos início à nossa reunião. Para tal, vamos convidar a todos os que a condição física permitir para, por favor, colocarem-se de pé, a fim de entoarmos ao cântico inicial, que tem como tema Alegria que vem de Jeová. É o cântico número 110. Está baseado em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Bem, de certo que nós estamos ansiosos para ouvir o discurso de hoje. Então, por favor, pode anotar o tema de hoje. Como é que você pode ter a verdadeira alegria? Repito, como é que você pode ter a verdadeira alegria? Este discurso vai ser proferido pelo irmão Antônio Inácio. A vossa atenção, por favor, ao discurso. Gostava de começar essa palestra por ler uma carta de uma pioneira regular, que é serva de Jeová por tempo integral. Essa pioneira regular, ela escreve o seguinte: pois eu achava que era uma ministra de tempo integral, alegre, animada. Sempre achei que ajudar outros com os seus problemas me daria maior alegria. Mas ao mesmo tempo, porém, à medida que fazia isso, sentia-me como se estivesse morrendo por dentro. Pensamentos perturbadores e angústia mental estavam acabando comigo por dentro. Comecei a sentir-me isolada, comecei a ficar em casa, na cama. Por outro lado, eu implorava a Jeová que me tirasse a vida, ou até mesmo que me deixasse morrer. Parece estranho, não é, irmãos? Uma pioneira regular chegar a esse extremo. Bom, às vezes, nos sentimos como esta irmã, uma tristeza fora do normal. Parece que de um momento por outro a nossa alegria desaparece, não? Assim como sentiu esta irmã. Por isso a questão que fica é: o que é a verdadeira alegria?
E por que que nós precisamos da verdadeira alegria? Como é que você pode ter mais alegria? Ou até mesmo, como você pode ter muito mais alegria? Vamos responder essas 3 questões nessa palestra, nesta manhã. O que é a verdadeira alegria e por que precisamos dela? Bom, na verdade, irmão, nós precisamos fazer um recuo. Precisamos ir até os dias de Daniel. O livro de Daniel, capítulo 8, faz menção de que, a certa altura, o Senhor Jeová estava a dar algumas visões a Daniel. Estava a dar alguma informação a Daniel. Jeová estava a informar a Daniel como é que seriam os últimos dias. Daniel registrava da visão. Mas Daniel, quando vê a visão, quando tem a visão, acontece algo com ele. Quer ver? Por favor. Daniel capítulo 8, versículos número 27. Nota como Daniel se sentiu. Daniel 8, 27. Diz lá Daniel. Eu, Daniel, estava exausto enquanto ele estava a ter a visão. E fiquei doente por alguns dias. Depois levantei-me e fui cuidar do serviço do rei. Mas eu estava atordoado por causa da visão e ninguém conseguia entendê-la. Daniel estava a ter uma visão dos últimos dias. E enquanto Daniel via o que havia de acontecer nos últimos dias, diz ele, fiquei doente. Fiquei exausto, cansado. Daniel estava a dizer, é isto que vai ser nos últimos dias? Fala que Daniel até caiu. Bom, na verdade, Daniel estava a ver as coisas que tirariam a alegria das pessoas nos últimos dias. Por isso é que mais tarde o apóstolo cristão Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, na 2 Timóteo 3:1, diz que lá, sabe porém isto, né? Que nos últimos dias haverão tempos difíceis de se viver. Com boas razões. Daniel teve aquela situação. Então, na verdade, irmãos, manter a verdadeira alegria não seria fácil nos últimos dias. Porque haveriam coisas que haveriam de tirar a verdadeira alegria. Vivemos em tempos críticos e difíceis de suportar. Então, ter a verdadeira alegria parece ser cada vez mais difícil. Como mostra a imagem, algumas pessoas diante disso tentam fazer algumas coisas para contornar a verdadeira alegria, para ir buscar a verdadeira alegria. E o que é que elas fazem? A imagem mostra mesmo isso. Os irmãos vão projetar. Algumas pessoas tentam buscar a verdadeira alegria por meio das riquezas. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais bens a acumular, serei mais alegre. Alguns vão buscar verdadeira alegria em diversão e excesso. Mas a questão que fica é, será que é a fonte da verdadeira alegria? Buscar bens materiais, lutar por riqueza, por diversão em excesso. Não é isso que a gente vê? A gente não vê até mesmo ser postada nas redes sociais. Às vezes só está mesmo com um prato, com uma azeitona, uma cebola, um fio de azeite. Ele posta, né? Parece ser a verdadeira alegria. Não. A visão de Daniel diz que não. Diz que essas coisas não trariam verdadeira alegria, irmãos. Mas qualquer sentimento de alegria que as pessoas vão tendo por causa dessas coisas apresentadas, ele é apenas passageiro. Provérbios capítulo 14, versículos 13 diz lá que a alegria pode acabar em tristeza. E acaba em tristeza. Esta alegria momentânea, ela simplesmente acaba em tristeza. E a história mostra exatamente isso, irmãos. Quantas pessoas, por mais bens acumulados, depois são diagnosticadas com uma doença fatal. Alegria ou tristeza. Alguns até têm reveses financeiros, né? Vimos aqui no período da crise financeira mundial. Muitos perderam seus bens. A alegria desapareceu. Mas então o que é verdadeira alegria, irmãos? A verdadeira alegria é uma qualidade interna que não depende das nossas circunstâncias externas. A verdadeira alegria não depende se vocês têm uma boa casa, bom carro, conta financeira recheada, boa saúde. Não. Ou juventude. Não, a verdadeira alegria não depende de coisas externas.
Ter verdadeira alegria não é a mesma coisa que, tipo, estamos a rir toda hora. Estou feliz, né? Rir, se divertindo. Isto não é verdadeira alegria. Por exemplo, uma pessoa bêbada está sempre a rir. Vai bebendo, está a rir. Será que eles têm a verdadeira alegria? Prova que não. Porque quando passa a bebedeira, ele nem quer voltar a pensar nos assuntos que tem por resolver. Então fica claro, irmão, que a verdadeira alegria não depende de coisas externas. Não depende se você tem um bom emprego, se você tem dinheiro, se você tem uma linda casa, lindos carros, lindas roupas. Não depende disso a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é algo que vem do nosso coração, vem lá do fundo, do nosso íntimo. É o que sentimos quando conseguimos ou esperamos algo muito bom. É um sentimento de felicidade. Mesmo que as coisas ao nosso redor estejam a correr mal. Está tudo aí mal. Mas nós temos esse sentimento de alegria lá dentro. Ou seja, uma pessoa pode estar passando por um problema, mesmo assim ele sente alegria. Ou ela sente alegria. Isto é a verdadeira alegria. Isso fica claro no caso dos apóstolos, o apóstolo Paulo e outros, quando estavam a pregar em Jerusalém. Diz lá o relato em Atos capítulo 5, versículos 41. Que Paulo e os apóstolos apanharam uma surra, né? Por estarem a ser proibidos de pregar. Mas o relato diz lá que após a surra, Paulo e outros ficaram cheios de alegria. Mas calma. Será que Paulo e outros apóstolos se alegraram porque apanharam surra? Não, irmãos. Eles se alegraram, ficaram alegres por terem sido leais a Jeová. Aí está a verdadeira alegria. Mas a verdadeira alegria, ela não se desenvolve sozinha, irmãos. Mas por quê? Porque a verdadeira alegria é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. Então, para isso, nós precisamos do Espírito Santo de Jeová para desenvolver a verdadeira alegria, que faz parte da nossa personalidade. E quando desenvolvemos a alegria, mano, fica mais fácil enfrentarmos os problemas da vida. Assim, aqueles problemas que Daniel viu, ficou doente, e que nós estamos a enfrentar hoje. Quando temos a verdadeira alegria, fica mais fácil enfrentarmos os problemas. Doenças, reveses financeiros, falta de moradia, desemprego e outras situações, etc, etc. Fica mais fácil, porque nós temos a verdadeira alegria. E nós podemos ter a verdadeira alegria quando passamos por situações difíceis, irmãos. Por exemplo, a segunda imagem mostra mesmo isso. Apesar da condição que a irmã está, ou que o irmão está, ele tem verdadeira alegria. Ele não está ali a olhar para si, para a sua condição, não, tendo pena de si. Mesmo na cadeira de roda, não, ele tem verdadeira alegria, ele continua a desfrutar da verdadeira alegria. Então, a verdadeira alegria, o que faz conosco? Como nessa situação, ajuda a suportar situações difíceis. Porque nós temos a verdadeira alegria. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é um bom remédio. Isso é verdade. Quando estamos felizes, irmão, nós esquecemos dos nossos problemas. É um bom remédio, nós temos força para fazer outras coisas. Agora, a questão que fica é, como é que você pode ter mais alegria? Sim, mas eu já faço isso. Agora, como é que eu posso ter mais alegria? Vamos ver 3 princípios bíblicos, irmãos, que podem ajudar-nos a ter mais alegria. O primeiro princípio bíblico que pode nos ajudar a ter mais alegria encontra-se aqui em Provérbios, capítulo 15. Por favor, irmão. Provérbios, capítulo 15, os versículos número 15. Nota como esse princípio pode ajudar-nos a termos verdadeira alegria. Provérbios 15, 15. Diz lá Provérbios. Para o aflito todos os dias são maus. Mas quem é alegre de coração tem sempre um bom banquete. Não é verdade, irmãos? Para quem está aflito, todos os dias não prestam. Só ele que tem problemas. Só a minha vida que não corre bem. Todos os dias. Mas diz lá que quem é alegre de coração tem sempre um banquete. O que isso quer dizer, irmãos? Se você vê tudo de modo negativo, vai sentir-se aflito. Vai sentir-se aflito. Todas as coisas vão parecer más para si. Vão parecer sombrias. Porque você está a ver as coisas de modo negativo. Tudo. Mas se você se concentrar em coisas positivas, será alegre de coração.
e terá contentamento. Aí a escolha é nossa. Se vamos ver as coisas de forma positiva ou de forma negativa. Vamos contar o exemplo de um irmão de nome Yanko. Este irmão lhe tinha sido diagnosticado um tumor cerebral. E este tumor cerebral fazia pressão no cérebro. Ele, de repente, perdeu a ação nos membros, mão, pernas. E perdeu até a ação na fala, não conseguia pronunciar bem as suas palavras. Essa era a situação. Ele diz que fiquei triste por anos, por essa condição que estava a atravessar. Mas diz que com o tempo ele mudou a forma de pensar. Ele diz, em vez de me concentrar nas minhas limitações, aprendi a encher a mente com coisas positivas. Uau, que exemplo, né? Em vez de estar a olhar para ele, que agora não consigo fazer mais, não, enchi a mente com pensamentos positivos. E como é que Yanko fez isso para conseguir? Diz que ler a Bíblia todos os dias. Ler a Bíblia todos os dias ajudou-me a ter pensamentos positivos. Não esqueci totalmente dos meus objetivos a longo prazo, mas me concentro em pequenas coisas que posso fazer agora. Quando pensamentos negativos começam a tomar conta de mim, penso muito nos motivos que tenho para ser feliz. Que exemplo do irmão Yanko. É o que diz Provérbios 15:15. Para o aflito, todos os dias são maus. Mas quem é alegre do coração tem sempre um banquete. Mesmo com as dificuldades que está a atravessar. Porque ele tem um pensamento positivo. Então, assim como Yanko, você pode fortalecer seus pensamentos. Pode enfrentar seus pensamentos de negatividade e substituí-los por pensamentos positivos. Se você está a dar com circunstâncias difíceis, talvez um problema de saúde, como é que você pode imitar Yanko? Pergunte-se. Será que a situação que eu estou a passar é mesmo desesperadora? Tá bem, não tenho uma casa própria. Não tenho agora um emprego. Estou a passar por uma situação de saúde, tenho essa situação. Mas calma, a situação é mesmo desesperadora? Não tem mesmo solução? Devemos pensar assim. Será que estou num beco sem saída? Que isso é um grande obstáculo na minha vida? Aprender a evitar pensamentos negativos, irmãos, por nos concentrarmos em algo construtivo, vai ajudar-nos a sermos mais alegres. Então, ter uma atitude positiva vai ajudar você a lutar contra o desânimo e a manter a alegria. Como diz Provérbios 15:15. Concentre-se em coisas positivas. Um outro princípio que nos pode ajudar, irmãos, está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Por favor, vamos lá ver também. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. Vê como é que esse princípio pode nos ajudar também a termos mais alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. Os versículos 16 aos versículos número 18. Diz lá esse princípio bíblico. Estejam sempre alegres, orem constantemente, deem graça por todas as coisas. Esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. O que diz o princípio? Estejam sempre alegres. Todos os dias pense em coisas pelas quais você é grato a Jeová por elas. Todos os dias pense. Sou grato a Jeová por quê? E todos os dias nós temos um motivo de sermos gratos a Jeová. Todos os dias. Levantamos, hoje até comemos. Temos alguma saúde. Então todos os dias pense. E a oração pode ajudar-nos também a fazer isso, a agradecer a Jeová. Porque nota, a oração é um momento de não apenas só pedir a Jeová. A oração também é um momento de nós agradecermos a Jeová. E a Bíblia diz que agradecer é importante, irmãos. Às vezes ficamos tão concentrados nos nossos problemas que deixamos ver ou de ver as bênçãos de Jeová na nossa vida. Eu não tenho, eu não consigo, os outros têm, eu não posso. Não. E deixamos de ver as bênçãos que temos na nossa vida. Talvez aqui podemos fazer uma mudança. O que acha, por exemplo? Que todos os dias pensarem pelo menos 3 coisas para agradecer a Jeová. Todos os dias, 3 coisas. Jeová merece, irmão, nossos agradecimentos. Mais do que qualquer outra pessoa no universo. Imagine o irmão que você vai acordar amanhã, domingo, e você vai receber as 3 coisas que você agradeceu a Jeová hoje. O que é que Jeová te daria amanhã? Tenta imaginar. Ao acordar amanhã no domingo,
Você vai receber as 3 coisas que você agradeceu hoje. O que é que você vai receber amanhã? Temos que pensar nisso. Pensar assim vai nos ajudar a sermos gratos a Jeová. É como mostra a terceira imagem. Precisamos aprender a ser gratos. Está lá, né? A irmã está a orar. É verdade que a situação dela não é fácil, mas está ali a fazer as suas orações. A agradecer a Jeová pelas coisas que possui, que tem. Quando começamos a agradecer, irmãos, nós passamos a desenvolver mais alegria. Somos mais gratos. Porque encontramos sempre um motivo de agradecer. A alegria começa a fazer parte da nossa vida. Ter uma atitude de gratidão vai ajudar você a manter a alegria ao passar por situações difíceis. É o que diz o princípio de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 15. 5, versículo 16 ao versículo número 18. Um terceiro princípio que nos pode ajudar a termos mais alegria está aqui, Atos 20, 35. Por favor, irmãos. Esse é um princípio muito conhecido, não é? Atos 20, 35. Mas é o princípio que nos pode ter mais alegria. Atos capítulo 20, versículos número 35. Diz lá o princípio. Em tudo, mostrei-vos que, trabalhando assim arduamente, devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que há em receber. Jesus disse o quê? Há mais felicidade em dar. Somos muito mais alegres ao dar do que receber. E é verdade, irmãos, que a pessoa que dá sempre sem esperar nada em troca. E ela tem mais alegria. Dar. Ele nunca disse assim, vou dar e vou esperar o que você faz por mim também. Isso até pode acontecer nos casais, não é? Não, vou dar. Porque é o princípio que está aí. Nós somos mais felizes ao dar. Mas por que isso é assim? Porque, na verdade, irmãos, nós, os humanos, fomos criados com esse desejo de dar. Já vai fez mesmo assim, com o desejo de dar. Satanás tenta inverter isso, irmão. E inverteu no paraíso. Adão e Eva, e ele mesmo tinha que dar glórias a quem? A Jeová. Mas o que Satanás queria? Adão e Eva queriam glória, receberam. Resultou em felicidade? Não, irmãos. Você e eu foi criado com isso, com o desejo de dar. Jeová diz assim, quando nós darmos, vamos ser muito mais felizes. E o exemplo é o próprio Jeová. Jeová deu-nos tudo. Jeová colocou tudo para Adão e Eva. Jeová deu seu filho, Jesus. Jesus deu a sua vida por nós. São as duas pessoas mais felizes no universo. Então, esse princípio pode nos ajudar a ter mais alegria. Temos a disposição de dar. O que é que você pode fazer? Procure a oportunidade de dar de si a Jeová, em benefício de outros. O que é que eu posso fazer para o irmão na congregação? Por exemplo, Jeová, sabendo que precisaríamos de alegria, Jeová fez algo extraordinário, irmãos. Jeová providenciou um serviço que nos daria mais alegria. Qual é? A pregação. À medida que saímos da pregação para falar com outros, dado o nosso tempo, conhecimento, entendimento a outros, somos muito mais felizes. Por isso é que Jeová não deu esse trabalho aos anjos, não. Sabendo o trabalho ou as dificuldades que enfrentaríamos nos últimos dias, vou vos dar um trabalho que vai compensar a alegria, que vai ajudar-vos a suportar as dificuldades. A pregação. E não é verdade, irmão, quando participamos ativamente na pregação, saímos de lá muito mais felizes. Esquecemos os nossos problemas. Como diz uma irmã, é terapia para a depressão, a pregação. E é. O que Satanás faz? Tenta inverter. Faz você não sair na pregação. Coloca uma preguiça, uma circunstância. Porque ele sabe que é a fonte da alegria que você tem. Terapia para a depressão é pregação. Terapia para a tristeza, pregação. Buscar alegria, pregação. Jeová entendeu isso, nos deu esse trabalho. Mandou o Filho Jesus para nos instruir como fazer. Porque era a fonte de buscarmos alegria. Ou até pode pensar, o que é que eu posso fazer mais? Conhece algum idoso que pode dar ajuda?
Será que eu posso chegar mais cedo no salão e arrumar as coisas para quando outros chegarem já encontrar arrumado? Será que eu posso participar na limpeza no final da reunião para deixar a casa mais arrumada, mais bonita? Será que eu conheço algum irmão que tem alguma limitação, alguma situação? Será que eu posso dar algum braço, algum tempo, algum recurso? São as fontes de buscarmos mais alegria, irmão. Faça algo bondoso por outros. Fale algo bondoso que encoraje outros. Mostre a quarta imagem. Isso vai ajudar-nos a ter muito mais alegria. A imagem mostra isso. Uma irmã ajudar uma idosa não é fonte de verdadeira alegria. Sentir que outros se sentiram satisfeitos porque demos alguma ajuda. Fazer isso vai ajudar você a não ficar pensando demais nos seus próprios problemas. Quando estamos ocupados a ajudar outros, nós esquecemos de nós. E às vezes até acontece assim em casa, né? Dizem que as mães esquecem-se delas mesmas, né? As mães esquecem-se. Mas por quê? Elas estão sempre ocupadas. Arrumar, cuidar do marido, dos filhos, da casa. Dizem que até esquecem-se delas mesmas. Mas são tristes? Não, são muito mais felizes. Porque elas dão delas para outros. Então, Atos 20 e 35 tem razão. Há mais felicidade em dar do que em receber. O mundo inverte. O mundo só põe a mão a pedir. Eu quero, eu preciso, eu não tenho. Não. Inverter isso para sermos muito mais felizes. Mas às vezes até já fazemos mesmo isso. A questão é, a terceira pergunta, como é que podemos ser muito mais alegres? 3 coisas podem ajudar-nos a ter muito mais alegria. Mateus 5:3, por favor. Nota as palavras do Senhor Jesus aqui. Mateus capítulo número 5, versículos 3, vai ajudar-nos a termos mais alegria. Mateus capítulo 5, versículos número 3. Nota as palavras do Senhor Jesus. Quando ele faz uma lista de felicidade, Jesus agora diz aí no versículo número 3. Felizes os que têm consciência da sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Quem são felizes? Jesus diz lá, os que têm consciência da necessidade espiritual. Aqueles que sabem que precisam de alimentar o lado espiritual são muito mais felizes. Os humanos são diferentes dos animais, irmãos. Nós temos mesmo essa necessidade. Jeová também criou-nos com a necessidade do espiritual. Ou seja, temos a necessidade de saber mais sobre o Criador. Então, se você escutar a Deus, vai ganhar discernimento, sabedoria e felicidade. O alimento espiritual vai ajudar você a ter sabedoria, a pensar de modo inteligente. Isso vai proteger você em vários sentidos. Por exemplo, você vai conseguir identificar uma mentira, no caso do ensino que diz que Deus não é um criador bondoso. Você não vai cair na mentira de que diz que o dinheiro e os bens materiais são as coisas que produzem a maior felicidade. Você vai resistir a desejos errados e evitar pensamentos ou comportamentos que podem prejudicar você. Mas por quê? Porque você está a alimentar-se espiritualmente. Então precisamos nos esforçar, irmão, a dar atenção ao lado espiritual. A verdadeira alegria, irmão, é uma característica do fruto do Espírito Santo. Ela não depende de nós. Então pensa que Jeová lhe deu o Espírito Santo. Ou até melhor, ande no caminho do Espírito. Nota, vamos repetir. A verdadeira alegria é uma qualidade do Espírito Santo. Se é qualidade do Espírito Santo, nós precisamos andar na rota do Espírito Santo. E qual é a rota do Espírito Santo? Jesus falou em Mateus 5:3. Darmos atenção às coisas espirituais. Reuniões, preparação delas, ministério de campo, adoração em família, oração, estudo pessoal. Esta é a rota do Espírito, junto com a leitura da Bíblia. Quando continuamos na rota do Espírito, o que vai cair em nós? Alegria. Estará sempre presente em nós. Então precisamos estar nessa rota para mantermos a verdadeira, ou termos mais alegria. Outra coisa que pode nos ajudar a ter mais alegria está aqui em Salmos 16:11. Por favor, note comigo. Salmo número 16, versículo número 11. Que pode nos ajudar a ter mais alegria. Salmo 16:11. Diz o versículo. Tu fazes-me conhecer o caminho da vida. Na tua presença há abundante alegria. A felicidade está à tua direita para sempre. Qual é a fonte? Outra fonte de andar? Temos verdadeira alegria? Andar no caminho da vida. Você pode sentir verdadeira alegria por obedecer às leis de Jeová. As leis que ele criou para te proteger.
E as leis de Jeová não são difíceis de obedecer. Adão e Eva tiveram a chance de sentir essa liberdade, essa alegria. Por exemplo, pensa quantas proibições Jeová colocou para Adão e Eva. Quantas proibições? Apenas uma. Só uma proibição. Não comer daquela árvore que estava no meio do jardim. Agora pensa, quantas proibições as leis humanas impõem sobre nós? Quantas? Muitas proibições. Então, Jeová nos trata de modo mais sábio, irmãos. Em vez de nos encher de leis, Ele com paciência nos ensina a seguir a lei do amor. No novo mundo, Jesus vai ajudar-nos mesmo nisso. A continuar nos ensinando a ver o certo e errado, assim como Jeová e Ele vem. E vamos ser muito mais felizes porque vamos andar no caminho da felicidade. Um terceiro princípio que vai nos ajudar a ter mais alegria está aqui. Apocalipse 21, capítulo 21, versículos 2, versículos 3 e versículos número 4. Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e versículos número 4. Nota que vai nos ajudar a ter mais alegria. 21, 3 e 4. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Vê, a tenda de Deus está com a humanidade, Ele residirá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. No futuro, Jeová vai acabar com tudo, irmãos. Que impede a nossa alegria, tudo que impede a alegria. Tudo que impede a alegria. Tudo aquilo que Daniel viu que impede a alegria, Jeová vai acabar no futuro. Então, assistir às reuniões vai ajudar você a ter mais fé nas promessas de Deus. Assisti-las. E as testemunhas de Jeová têm um prazer de fazer isso com os estudantes, né? Convidá-los a assistir às reuniões regularmente. Para terem mais alegria e viverem dessas experiências. Terem fé nas promessas do Senhor Jeová. Então, o que vimos neste discurso, irmãos? Vimos que, apesar de vivermos num mundo conturbado, ainda assim é possível termos verdadeira alegria. Aprendemos que a verdadeira alegria não depende de circunstâncias externas. Não depende se você tem mais dinheiro, uma linda casa, tem empregos, tem negócios. Não depende disso. A verdadeira alegria vem do fundo do coração. Ela não depende das coisas que nós temos aqui de forma externa. E por que precisamos da verdadeira alegria agora? Estamos a viver o momento mais sombrio da história da humanidade, irmãos. Parte final dos últimos dias. As coisas difíceis. Por isso que Daniel até ficou doente, né? Então precisamos ter verdadeira alegria. E como é que podemos ter mais alegria? Há três princípios. Precisamos nos concentrar em coisas positivas. Deixarmos de ser pessoas negativas. Pensar só em nós. Eu não tenho. Eu não consigo. Os outros é que têm. Não esquece. Ser positivo. Eu posso. Eu consigo. Eu tenho a minha relação com Jeová. Ser grato. Agradecer. Por exemplo, nenhum de nós aqui dorme na rua. Mesmo não tendo casa própria, nenhum de nós dorme na rua. Estamos aqui bem vestidos. Estamos gordinhos, comemos. Estamos a respirar. Que motivos para sermos gratos? Agradecer vai ajudar-nos a termos mais alegria. Por outra, precisamos ajudar outros. Terá tempo para ajudar outros, irmãos. À medida que ajudamos outros, ajudamos-nos a nós mesmos. À medida que participamos ativamente no ministério de campo, fonte de alegria para nós, irmãos. Não inverter a pirâmide. Satanás e o mundo querem inverter a pirâmide. Você é mais feliz por receber. Não, dar a outros vai nos ajudar a ter mais alegria. E podemos ter mais alegria também por cuidar das necessidades espirituais. Estudarmos, irmãos, adoração em família. Estudo pessoal, leitura regular da palavra de Deus. Vai nos ajudar a termos mais felicidade. Andar no caminho da vida vai nos ajudar a ter mais felicidade. Por último, pensar nas promessas de Jeová para o futuro. E qual é a promessa? Dentro em breve. Todas as situações que estão nos a afligir agora, elas terão mesmo seu fim. Tem os dias contados. Pensar nisso, que dentro em breve você e eu vai dormir e provavelmente acordar com os governos eliminados, religião eliminada, e Jeová vindicar a sua soberania e acolher todos aqueles que andaram no caminho da vida. Obrigado, irmão Antônio Inácio, pelo seu proferimento, esse discurso encorajador, motivador.
com certeza nos ajuda a ver o que é que nós podemos fazer para ter verdadeira alegria. Agora sim, vamos dar sequência à nossa reunião com o estudo de A Sentinela que vai ser proferido ou dirigido pelo irmão Celso Bartolomeu. Por favor, a vossa atenção. Hoje só estamos a falar de alegria, né? O cântico inicial falou da alegria, o discurso falou da alegria, e por coincidência, aqui o cântico intermédio, aqui da sentinela, vai falar também da alegria. Então vamos todos nos levantar, entoar mesmo bem alto o cântico 111, os nossos motivos de alegria. Na sequência, como eu salientei logo no início, hoje só vamos falar de alegria. Então hoje também o tema da nossa A Sentinela está associado também à alegria. Veja, note o tema. Cuide dos outros com alegria. E esse estudo tem como base o Salmos 126, 5, onde queríamos destacar o seguinte: o que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Qual é o objetivo do nosso estudo? Vamos ver como é que nós podemos continuar alegres quando cuidamos de idosos ou quando cuidamos de alguém doente. Vamos, ao longo do nosso estudo, ver um conjunto de subtemas. O primeiro, por que é difícil continuar alegre? O segundo, como continuar alegre? E depois, lá mais por fim, vamos ver como ajudar quem cuida de outros. E no final desse estudo, teremos a oportunidade de responder 3 perguntas de recapitulação. A primeira, porque pode ser difícil cuidar de outros com alegria? Como pode continuar alegre
ao cuidar de outros. E a última, como pode ajudar os irmãos que cuidam de alguém. Então, os irmãos, sintam-se à vontade para oferecer os vossos comentários. Hoje vamos contar com a leitura do nosso irmão Nathan Inácio. Tenha a bondade, por favor, de fazer a leitura dos parágrafos 1 e 2. Um irmão da Coreia chamado Jin Yu conta: eu e minha esposa já estamos casados há mais de 32 anos. Ela tem Parkinson e quase não se consegue mexer. Por isso, nos últimos 5 anos, tenho cuidado dela. Eu amo-a muito e gosto de a ajudar. Ela dorme numa cama de hospital em casa. Todas as noites, fico ao lado dela e dormimos de mãos dadas. E você? Está a cuidar de um familiar ou de um amigo? Sem dúvida, você ama muito essa pessoa e fica feliz por poder ajudá-la. Isso também é uma forma de mostrar que ama a Jeová. Mesmo assim, nem sempre é fácil cuidar de alguém. Se calhar, os outros nem sabem que você passa por tantos desafios. Às vezes, pode sentir que ninguém compreende o que está a enfrentar. Talvez até consiga sorrir à frente dos outros, mas, quando está sozinho, não consegue conter as lágrimas. No entanto, pode ter certeza de uma coisa: Jeová sabe sempre como você se sente, mesmo que os outros não reparem nos seus problemas. As suas lágrimas e o seu esforço são preciosos para Ele. Jeová vê tudo o que você faz para cuidar de quem ama. Por isso, Ele sente-se em dívida para consigo e promete recompensá-lo. Fazer a leitura do livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 17, por favor. Vamos falar com a Helena Neto. Dona Helena Neto, tenha bondade. Quem mostra favor ao pobre empresta a Jeová, e ele irá recompensá-lo por isso. Muito obrigado pela sua leitura. Vamos à pergunta. O que é que Jeová sente por quem cuida de outros? O que é que Jeová sente? Vamos começar com um pequeno lá na sala B. Faz favor. Os irmãos também podem já meter a imagem associada. É melhor que façam fazer isso. Sempre que fazer a pergunta associada a uma imagem. Se tiver imagem, podem meter já a imagem. Por favor. Jeová vê tudo o que você faz para cuidar de quem ama. Por isso, ele sente-se em dívida para consigo e promete recompensá-lo. Muito bem. Como é que isso é destacado no texto de Provérbios 19, 17? Como é que é destacado? Irmã Margarida Bartolomeu, tenha a bondade. Aqui o princípio do texto mostra que quem mostra favor ao pobre empresta a Jeová. Então, mostra com clareza, conforme já foi comentado, que Jeová sente-se endividado com aquele que ajuda alguém que está necessitado e promete recompensar por essa generosidade. Muito obrigado, irmã Margarida, pelo seu excelente comentário aqui do texto. Vamos olhar para a imagem, que algum irmão quer comentar a imagem, sinta-se à vontade. Irmã Antônia, quer dizer algo antes de passarmos para a imagem? Faz favor, irmã Antônia Sampaio, vê aí, tapa com a mão. Quando estive a preparar este estudo, logo nos primeiros parágrafos, eu disse que Jeová preparou esta matéria especialmente porque tudo que está escrito tem ligado a nós, é o nosso dia a dia. E basta amanhecer o dia, logo começa a nossa jornada. Então, saber que Jeová vê, valoriza e promete recompensá-lo, todos aqueles irmãos que têm dado o seu melhor para poder cuidar dos seus entes queridos, vai dar mais alegria para poder continuar com esta designação. Muito obrigado, muito obrigado. Nós conhecemos a vossa situação, sim, e queremos elogiar o seu comentário sincero. Vamos olhar para a imagem, sim. É à vontade. Fica à vontade, meus irmãos. Irmã Bernadette Saik. As imagens ilustram várias situações em que irmãos demonstram amor prático ao cuidar de outros. Isso reforça que o cuidado pode assumir muitas formas e em todas elas, Jeová observa com atenção.
Mesmo quando o cuidador enfrenta desafios ou desânimos, Jeová valoriza o amor e considera os esforços que ele tem feito. Muito bem. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Obrigado. Se nós olharmos para a imagem, vamos ver que mostra, Jeová apresenta aí várias faixas etárias. Os irmãos que destacaram esse aspecto. A mostrar que todos nós passamos por problemas. As faixas, todas as faixas etárias ali. Irmão quer destacar algo aí também? Porque não é só adulto, né? O irmão quer destacar a imagem mais. Ah, está ali, Maidline. Tenha bondade. Na primeira imagem, podemos ver uma irmã que cuida da sua mãe idosa. Na Exatamente. segunda, a esposa ajudar o seu marido paralítico a calçar os sapatos. Na terceira, estamos a ver a mãe a colocar um capacete ao filho que tem problemas de saúde, porque ele vai jogar com o pai, então é preciso proteção. E na última imagem, estamos a ver um irmão que ora com um irmão idoso. Muito obrigado, sim, senhora. Muito obrigado por destacar lindamente esses aspectos todos. Vamos agora ver que não só hoje os servos de Jeová não são os únicos que enfrentam problemas. Mesmo no passado, houve alguém que enfrentou também dificuldades. Vamos ver de quem se trata. Parágrafo 3. A Bíblia fala de muitas pessoas que cuidaram de alguém idoso ou doente. Abraão e Sara estão entre essas pessoas. O pai deles, Tera, acompanhou-os quando saíram de Ur. Nessa altura, ele tinha cerca de 200 anos. Mesmo assim, percorreu aproximadamente 960 quilômetros até Harã. É claro que Abraão e Sara amavam muito Tera, mas deve ter sido muito difícil cuidar dele, especialmente durante uma viagem. É provável que eles viajassem em camelos ou jumentos. Isso não deve ter sido nada fácil para Tera. Às vezes, Abraão e Sara deviam sentir-se muito cansados, talvez até esgotados. No entanto, Jeová deu-lhes a força de que precisavam. Você pode ter a certeza de que ele vai fazer o mesmo por si. Que desafios é que Abraão e Sara talvez tenham enfrentado ao cuidar de Tera? Vamos falar, essa menina que está aqui, acho que é a Wami, né? Faz favor, tenha bondade. Abraão e Sara tiveram de percorrer aproximadamente 960 quilômetros até Terá. E é claro que Abraão e Sara amavam Terá, mas até aproximadamente 96... desculpa. Abraão e Sara percorreram aproximadamente 960 quilômetros até Ará. E é claro que Abraão e Sara amavam Terá, mas deve ter sido muito difícil cuidar dele, especialmente durante uma viagem. E às vezes Abraão e Sara deviam sentir-se muito cansados ou até esgotados. Muito obrigado, apreciamos. Irmã. Esqueci o nome. Irmã Juliana, né? Tenha bondade. Não deve ser fácil para Arão e Sara, porque nós sabemos que um idoso sente-se muito cansado. E provavelmente, como eles devem viajar ou de jumento ou de camelo, já é muito desconfortável. Eles deveriam ficar muito cansados de fazer aquela viagem com um idoso. É verdade. É muito cansativo. Obrigado. Muito obrigado, irmã Juliana. Irmão Samora, tenha bondade. Fala-se de eles terem viajado 960 quilômetros, possivelmente de camelo a jumento. Uma viagem de camelo leva uns 140 quilômetros por dia. Se for percorrer essa distância de camelo de 960 quilômetros, isso dá mais ou menos uns 7 dias. Então, 7 dias andando com um idoso, teriam que poupar a água de beber, teriam que cuidar da higiene, procurar um lugar para passar a noite, reduzir a velocidade da viagem antes do tempo estabelecido, racionalizar a comida. Foram muitos desafios. Obrigado pela sua pesquisa. Vamos agora passar para o ponto 4. Se você continuar alegre, vai ser mais fácil cuidar de quem ama.
É possível manter a alegria mesmo em situações difíceis. Como? Por exemplo, você pode orar a Jeová e pedir-lhe ajuda para manter uma atitude positiva. Mas há outras coisas que pode fazer. É isso que vamos ver neste artigo. Também vamos considerar como outros o podem ajudar. Mas, primeiro, vamos analisar por que pode ser difícil manter a alegria quando cuidamos de alguém. O que vamos ver neste artigo? Melka, faz favor. Primeiro vamos considerar porque pode ser difícil manter a alegria quando cuidamos de alguém. Muito obrigado. Obrigado, Melka. Melka, próxima vez, ao falar, não toca mesmo no micro, isso cria problema, né? Isso vamos generalizar para todos nós, né? Quando estivermos a comentar, vamos evitar tocar no micro. É muito sensível. Aqui no... Por favor, tenha bondade. Está aqui a processar o nome, não vou recordar. Elmer. Por favor. Também vamos considerar como outros os podem ajudar, mas Muito obrigado. Sim, senhora. Apreciamos. Alô. Daquele lado, faz favor, mano. Irmão João Neto. Mas primeiro vamos analisar porque pode ser difícil manter a alegria quando cuidamos de alguém. Muito obrigado, jovem. Então, vamos agora ver o primeiro aspecto. Por que é difícil continuar alegre? Aqui vamos considerar vários aspectos. Parágrafo 5, por favor. Está a cuidar de alguém e sente que está a perder a alegria? Isso pode deixá-lo exausto muito facilmente. Se estiver cansado, talvez não consiga tratar a outra pessoa como gostava. Até pode acabar por dizer alguma coisa de que mais tarde se vai arrepender. Então, o que pode estar a roubar-lhe a alegria? Por que é importante manter a alegria? Irmão João Santos, por favor, lá na sala B. Porque Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz que se não fizeres a nossa força vai ficar escassa, ou seja, vamos ficar muito fraco. E talvez não conseguimos tratar bem as outras pessoas como a gente gostaria de tratá-las. E também podemos acabar por dizer coisas que mais tarde vamos nos arrepender. Muito obrigado, irmão. Apreciamos o seu comentário, irmão João Santos. Então, a partir de agora, irmão, vamos ver quais são que situações pode ser difícil quando nós cuidamos de um idoso ou de um doente. Vamos ver logo o primeiro aspecto no parágrafo 6. Sentir-se esgotado. Uma irmã chamada Leia diz: tomar conta de outros nunca é fácil. Mesmo quando acordo cheia de alegria, chego ao fim do dia completamente esgotada. Às vezes, nem sequer consigo responder a uma mensagem. Outros não conseguem descansar o suficiente nem fazer uma pausa, apesar disso ser muito importante. Uma irmã chamada Inês diz: eu não consigo dormir bem. À noite, tenho de acordar de 2 em 2 horas para cuidar da minha sogra. Eu e o meu marido já não tiramos férias há vários anos. Talvez esteja a ajudar alguém que precisa de cuidados constantes. Por causa disso, você até pode ter de recusar convites ou designações. Isso pode fazê-lo sentir-se sozinho e encurralado, porque não pode fazer o que queria. Por que quem cuida de outros pode sentir-se esgotado? Por quê? Aqui. Irmã Inoa, tenha bondade. Porque talvez já não tiram férias vários anos,
Ou talvez porque esteja a ajudar alguém que precisa de cuidados constantes. Isso pode fazer a pessoa sentir-se sozinha e encurralada, porque já não pode fazer o que ela quer. Não é fácil, mano, não é fácil. Ele já cuidou de doentes, sabe essa experiência. Vamos pedir aqui o nosso jovem, tenha bondade. Antônio, né? Ismael, faz favor. Outros não conseguem dormir bem porque têm de ficar a noite inteira acordado para cuidar da pessoa que amam. É verdade, muito obrigado, obrigado. E Maidilânia, tenha bondade, faz favor. São esses e muitos outros fatores que os irmãos já comentaram que fica difícil, a pessoa fica esgotada. Por exemplo, eu quando cuidava da minha mãe, eu tinha que sair muito cedo, quando ela estava internada aqui em Angola primeiro, eu tinha que sair muito cedo do 30 até o Hospital do Prenda, todos os dias. Depois de uma fase, depois de um mês, ela já não conseguia fazer as coisas sozinha. Então, às vezes, passava uma semana inteira no hospital a cuidar dela, dormir em sítios não confortáveis, ter que acordar durante a madrugada, que é para ajudar ela. Então, isso esgota a pessoa. Quando viajamos num país onde a pessoa não conhece ninguém, ter que andar constantemente em sentido de alerta, acordar cedo, sair tarde, com certeza situações do gênero esgotam muito alguém que cuida de alguém que está doente. É um grande desafio. Muito obrigado, irmã Edilânia, por partilhar a sua experiência, não é? Agora vamos ver um outro aspecto. Por que pode ser difícil cuidar de um idoso ou de alguém que esteja doente, né? Parágrafo 7, por favor. Ter sentimentos de culpa ou de perda. Uma irmã chamada Jéssica diz: muitas vezes acho que não faço o suficiente. Quando tiro tempo para mim, sinto-me culpada e penso que estou a ser egoísta. Também costuma sentir o mesmo que esta irmã? Talvez ache que devia fazer mais. Ou, então, sente-se frustrado com a sua situação. Às vezes, pode dizer algo sem pensar e magoar a pessoa de quem cuida. Todas estas situações podem fazê-lo sentir-se culpado. Por outro lado, todos os dias você vê a pessoa que ama ficar pior. É como se já não fosse a mesma. Parece que está a perder a pessoa que sempre conheceu. E isso pode deixá-lo muito triste. Uma irmã chamada Bárbara diz: para mim, é muito difícil ver a minha amiga ficar pior a cada dia que passa. Por que alguns têm sentimentos de culpa ou de perda? Por quê, mano? Dona Júlia, tenha bondade. Porque às vezes nós demos o melhor que temos, que é a nossa atenção, o nosso carinho. Temos a sensação de que não estamos a fazer. Dá um sentimento de perda quando vimos a pessoa, em vez dela progredir, a pessoa piorando. Então nos dá um sentimento de culpa, uma angústia, uma dor no nosso coração. É verdade, não poder fazer nada, né? É bem. Irmã Jéssica, tenha bondade, faz favor. E o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, deixa bem claro que ter esses sentimentos ou pensamentos é muito normal, porque todos nós somos imperfeitos. Então podemos acabar mesmo por tropeçar, quer em palavras ou ações, e magoar a pessoa a quem cuidamos. Mas quando isso acontecer, é essencial que reconheçamos que tropeçamos, ou seja, que caímos, levantemos e seguimos com a caminhada. Exatamente. Muito obrigado, mano. Obrigado. Apreciamos. Muito obrigado. Excelentes comentários. Vamos agora ver no parágrafo 8 um outro aspecto que faz com que muitas das vezes podes nos tirar a alegria ao passo que cuidamos de alguém doente ou de um idoso. No parágrafo 8 vai nos mostrar isso. Sentir-se desvalorizado. Talvez não lhe façam elogios nem lhe agradeçam pelo trabalho e pelos sacrifícios que faz. Um simples obrigado pode fazer toda a diferença. Uma irmã chamada Melissa conta: às vezes sinto-me tão frustrada que começo a chorar. Mas fico logo mais animada quando alguém me diz: muito obrigado por tudo que fazes por mim.
Palavras como estas dão-me forças para o dia a seguir. Veja também o exemplo do irmão chamado Amado. Ele e a esposa vivem com uma sobrinha que tem epilepsia. Amado conta. Provavelmente, a nossa sobrinha nem sabe de todos os sacrifícios que fazemos por ela, mas fico muito feliz quando ela nos agradece ou tenta escrever amo-vos muito. Como é que alguns se sentem depois de outros lhes agradecerem? Ali, Abigail, tem a bondade. A pessoa se sente bem, porque isso mostra que o que a pessoa fez importa. Muito bem, obrigado, muito bem, sim senhora. Ali a nossa jovem tem a bondade. Manuela, por favor. Sentem-se animadas e felizes. Exatamente, obrigado. Como é que aqui a experiência mostra a importância de nós agradecermos? Não quer destacar aqui a experiência? Sinta-se à vontade, meus irmãos. Como é que mostra isto? Irmã Janete Inácio, tenha bondade. Aqui a experiência da irmã Melissa, ela disse que muitas vezes de tanto cuidar de alguém doente, ela fica frustrada e chora. Mas quando lhe dizem muito obrigada por tudo que fazes por mim, ela diz que aí faz toda a diferença. Ela fica muito mais animada e lhe dá forças para ela continuar a fazer aquilo que ela já tem feito. Exatamente, é verdade. Muito bem. Irmão Helder Pedro. Outra experiência também aqui do irmão Amud, que tem uma sobrinha que tem epilepsia. Embora ele diz, né, que quando ela dá ataque, ela não se lembra de muita coisa, mas ele sente animado quando ele diz que ele ama, que gosta dele, porque ele sente o que ele faz não está fazendo em vão, está fazendo por alguém que ele ama e realmente espera que ela recupere. Muito bem. E se nós, muito obrigado, irmão Helder. Nós olhamos no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Jeová nos incentiva a fazer algo sempre que alguém nos faz o bem. E no discurso destacou-se muito esse aspecto. Irmã Eliseu, tenha bondade. O texto nos incentiva a ser grato por todas as coisas. E aí ressalta todas as coisas. Tem até coisas bem pequenininhas, né? Se nós agradecemos a alguém que está a cuidar de nós e vice-versa, alguém que está a cuidar de outra pessoa, mesmo por algum gesto pequeno que ela fez, vai fazer toda a diferença na vida dela. Ela vai se sentir muito valorizada e com forças para continuar a fazer o bem. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, irmão Eliseu. Então, meus irmãos, nós já vimos até agora por que pode ser difícil continuar alegre quando nós cuidamos de alguém que está doente, principalmente está doente por muitos anos, não é? É de um idoso. Mas agora vamos ver qual é o remédio para aquelas situações que nós vimos lá em cima. Veja só aqui o subtema. Como continuar alegre. Vamos então ver qual é o primeiro remédio que vai nos ajudar a continuar. Parágrafo 9. Seja modesto. O nosso tempo e a alegria são limitados. Por isso, é bom saber o que consegue ou não fazer e estabelecer limites. Às vezes, vai ter de dizer não, e não há problema. Isso é um sinal de modéstia. Se alguém se oferecer para ajudar, aceite e mostre gratidão. O irmão chamado Jay diz: ninguém consegue fazer tudo o que quer. Se percebermos e respeitarmos os nossos limites, vai ser mais fácil mantermos a alegria. Como é que quem cuida de outros pode ser modesto? Meu amigo, faz favor, Joel. Por aceitar a ajuda dos outros. Muito bem, muito bem. Obrigado, sim senhora. Tem mais mãos, sim senhora. Irmão Francelino, tenha bondade. E por que é importante fazer isso? Porque facilmente a pessoa pode sentir-se esgotada. Então, quando a pessoa for modesta, ela precisa mostrar que tem limites, não vai conseguir fazer sozinha. Isso com certeza vai ajudar a ter a paciência de cuidar da pessoa com quem ela cuida.
Porque, regra geral, as pessoas que cuidam de outros, elas têm muita paciência. Mas se ela reconhecer que tem limites, vai ser de grande ajuda para ela. É, exatamente. Muito obrigado. Por isso, se está a cuidar de alguém e às vezes precisa de fazer algo, está sobrecarregado, qual é a lição? O que é que nós podemos ver aqui? Em vez de ficar só calado, só sofrer calado. Irmã Joaquina Mendes. Isso mostra reconhecer nossos limites. Vamos pedir ajuda. Muito bem, obrigado. Então vamos ver agora outro aspecto que vai ajudar-nos a continuarmos alegre. Se eventualmente devemos a cuidar de um idoso ou de um doente. Ou viemos a cuidar no futuro. Já vai estar a menos treinar. Parágrafo 10. Mas antes vamos fazer não necessário a leitura. Pode ler. A leitura vamos fazer depois. Pode fazer. Tenha discernimento. Se tiver discernimento, vai ser mais fácil manter a calma quando o irritarem. Também vai perceber melhor as atitudes dos outros. Por causa de uma doença crônica, o seu familiar ou amigo pode começar a agir de uma forma diferente. Por exemplo, uma pessoa bondosa e compreensiva pode tornar-se teimosa e conflituosa. Ela também pode ficar muito exigente, crítica e difícil de agradar. Se estiver a cuidar de alguém com uma doença grave, o que acha de fazer alguma pesquisa? Se souber mais sobre a doença, vai entender o doente mais facilmente. Assim, vai perceber que o seu amigo ou familiar não é má pessoa. Ele só está doente. Provérbios capítulo 17, versículo 27. Aqui vamos pedir o nosso jovem Dário Saíque, por favor. O homem de conhecimento controla as suas palavras e o homem mantém a calma. Muito obrigado, apreciamos a leitura. Por que é importante ter discernimento quando cuidamos de outros? Irmão Ariel Caines, por favor. É importante porque quando cuidamos de outros, ter discernimento vai nos ajudar a manter a calma e também vai nos ajudar a saber escolher palavras certas, entender o que a pessoa realmente precisa e saber como agir de forma equilibrada, pois Provérbios 17 e 27 nos mostrou que quem tem discernimento fala com tranquilidade e também pensa antes de agir, o que pode tornar a ajuda mais eficaz e amorosa também. Muito obrigado, irmão. Apreciamos. Irmã Isabel Antônio, tenha bondade. E o discernimento é importante para não levarmos o assunto no lado pessoal. Porque a pessoa que nós cuidamos, nosso parente, só está assim porque está doente. Só está a falar aquilo porque está doente. Senão ela, antes de ficar doente, até podemos fazer esse exercício. Como é que ela era antes de ficar doente? E eu recordo-me um dia que quando saí daqui, porque eu também tenho uma irmã doente, eu levei coisas que a mãe pediu. Eu, ao chegar a casa, coincidentemente, a minha irmã que abriu o portão, simplesmente me disse, não entra. E tudo o que trouxeste, leva de volta. Senti-me tão mal, levei as coisas de volta. Ao longo do caminho, chorei muito. E eu me perguntei, mas ela não me deixou entrar, andei à toa. Eu já havia telefonado antes de sair de casa. Então fiquei a refletir, conversando com as outras manas. Não deixei de frequentar a casa onde ela está, que é a casa da nossa mãe. E ela só fez isso por quê? Porque ela não estava bem. Porque numa outra vez, quando chegamos lá, lhe fiz lembrar, disse, ela sentiu-se mal. Então o problema não é a nossa irmã, é a dificuldade que ela está a enfrentar. O discernimento dá ânimo. E temos estado a viver com essa situação. Obrigado, irmã Isabel, por partilhar a tua experiência. Apreciamos muito, né? Apreciamos mesmo, irmã. Apreciamos. Muito bem. Eu estou mal com os nomes, não sei o que se passa. Irmã Leuísa, tenha bondade. E é de notar que o discernimento está ligado com o conhecimento.
quando talvez queremos desenvolver essa qualidade, mostra que devemos ter conhecimento daquilo que estamos a passar. E uma forma de fazer isso é por pesquisar. Temos um parente que está doente, pesquisa o que é que tem envolvido esta doença, como é que a pessoa pode se comportar. E de acordo com aquilo que vai pesquisar, vai saber como a pessoa vai reagir e pode reagir consigo e como você pode lidar com a situação. Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, ela pode esquecer o que você fez por ela ontem e também hoje. Por exemplo, algumas pessoas que têm Alzheimer se matar bicheira agora. E alguém chegou e lhes perguntar se matar bicheira, elas são capazes de dizer não. Agora imagina a pessoa que preparou um mata-bicho e lhe deu, como se sente. Então, discernimento envolve isso, ter conhecimento do que a pessoa vai fazer quando está doente. É verdade, meus irmãos. Muito obrigado. Muito bem. Excelentes comentários, né? Excelentes comentários. Temos aqui para trazer muitas mudanças. Por exemplo, quem usa comprimidos. Comprimidos pode mudar de humor, né? Quem usa comprimidos sabe disso, né? Então aqui é necessário nós sermos amorosos e pacientes mesmo, meus irmãos. Então, vamos agora ver outro aspecto que vai ajudar-nos a cuidar de alguém idoso ou alguém que esteja doente, né? Parágrafo 11. Tire tempo para fortalecer a sua amizade com Jeová. De vez em quando, você vai ter de deixar de lado algumas coisas para tratar de assuntos mais importantes. Por exemplo, é muito importante fortalecer a sua amizade com Jeová. O rei David era muito ocupado, mas a sua prioridade era adorar a Jeová. Da mesma forma, você precisa de tirar tempo para ler a Bíblia e orar todos os dias. Uma irmã chamada Elisha conta: quando oro e medito em alguns salmos consoladores, consigo manter a alegria. Para mim, a oração é como um colete salva-vidas. Todos os dias, oro a Jeová várias vezes para manter a calma. Fazer a leitura do Salmo 132, 4 e 5. Vou pedir o Fernando. Não deixarei os meus olhos dormirem, nem as minhas pálpebras descansarem, até que eu encontre um lugar para Jeová, uma morada excelente para o poderoso de Jacó. Muito obrigado, Fernando, pela sua leitura clara e inteligível. Vamos à pergunta. O que é importante fazer todos os dias? Marcelo Bartolomeu, faz favor. É importante tirarmos tempo para fortalecer a nossa amizade com Jeová. Nós devemos seguir o exemplo do rei Davi, destacado em Salmo 132:4. O texto diz ele diz no texto que não descansará o seu corpo até que encontre lugar para Jeová. O rei Davi, ele era rei e tinha muitas preocupações, mas a sua prioridade principal era Jeová. Então, nós devemos seguir o seu exemplo, por orar e ler a Bíblia todos os dias. Muito obrigado. Irmão Antônio Inácio, por favor. E tem razão de ser lermos a Bíblia todos os dias. Falamos há pouco. Cuidar de doentes não é fácil. Acaba com alegria. Como é que podemos ter alegria? Por meio do Espírito Santo do Senhor Jeová. Onde que recebemos? Quando a gente lê a Bíblia todos os dias. Então, se vamos cuidar de alguém doente para mantermos a alegria, também é necessário todos os dias tirar tempo para ler, meditar no que estamos a ler. Orar a Jeová. Jeová vai derramar sobre nós o seu Espírito e vai produzir em nós alegria. Deixar de fazer isso, vai acontecer tudo aquilo que os irmãos já falaram. Vamos ficar frustrados, cansados, vamos começar a responder ao doente, essa coisa toda. Então, ir lá na fonte do Espírito para pegar alegria todos os dias. Para carregar as baterias, né? Está cansado, carrega as baterias, é verdade. Obrigado, Antônio. Irmão Abermil, tenha bondade. O exemplo do rei David é muito interessante, né? Porque isso mostra que a amizade dele com Jeová não era algo ocasional, pois fazia parte da rotina dele diária. E como jovem eu pude aprender algo com o exemplo de David num parágrafo, né? Que
mesmo com escola, trabalho, redes sociais e muitas distrações que temos hoje, principalmente como jovem. Vou seguir o exemplo de Davi, por separar sempre um tempo, todos os dias, para ler a Bíblia, e o texto diário é um bom exercício para fazer isso. Obrigado, mano. Obrigado, jovem. Destacar esse aspecto como jovem, né? Vamos ver agora outro aspecto que vai nos ajudar a cuidar de alguém doente ou idoso, no parágrafo 12 agora, não é? Tire tempo para cuidar da sua saúde. Se está a tomar conta de alguém, é provável que tenha uma vida muito ocupada. Por isso, pode ser difícil manter uma dieta equilibrada. Afinal, é preciso tempo para comprar alimentos frescos e preparar refeições saudáveis. No entanto, lembre-se de que é muito importante ter uma boa alimentação e fazer exercício. Só assim é que vai conseguir manter-se saudável a nível físico e mental. Por isso, esforce-se para aproveitar bem o seu tempo. Além disso, faça o máximo para dormir o suficiente. Alguns estudos mostram que dormir ajuda o nosso cérebro a eliminar toxinas. Um artigo médico também diz que, quando dormimos o tempo necessário, ficamos menos ansiosos e lidamos melhor com o estresse. Por outro lado, é importante tirar tempo para se divertir. Vejo que ajuda uma irmã a manter a alegria. Ela disse: quando está bom tempo, tento sair de casa e apanhar um pouco de sol. Pelo menos uma vez por mês, tiro um dia para fazer algo divertido com uma amiga. Quando tomamos conta de alguém, por que é importante tirar tempo para cuidar da nossa saúde? Irmão Inácio, faz favor. É importante porque assim nós conseguimos ficar mais fortes em sentido físico e mental. Além disso, nós conseguimos lidar melhor com o estresse e conseguimos continuar a cuidar dos outros de forma equilibrada e amorosa. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos falar com ali nossa mãe velha, irmã Filomena, tenha bondade. E também, se não fizermos isso, acabamos por ficar mais doentes ainda que o próprio doente. Porque os doentes, cuidar de um doente não é fácil. Ele hoje vai te dizer, não quero isso. E amanhã vai te perguntar, e você não me deu aquilo por quê? Vai te dizer, não vou, por exemplo, com a minha irmã. Eu esse dia não quero fazer, não queria as massagens, porque as comidas que estás a me dar não estão boas. E amanhã vai dizer, ontem você não estava a me levar nas massagens, por isso que eu não estou a melhorar. Então, se você não se cuidar, você acaba ficando frustrada e fica pior que o próprio doente. É verdade, minha irmã. Obrigado por seus comentários sinceros, minhas irmãs. Obrigado, obrigado mesmo, meus irmãos. Sim, senhora. Irmão Antônio Pedro, tenha bondade. E uma maneira de se cuidar é por dormir tempo suficiente. Estudos mostram que bom sono ajuda a eliminar toxinas do cérebro e também ajuda a ter menos pretensão ao estresse. Quando a pessoa dorme bem, é menos propensa a ficar estressada com outras coisas. E outro conselho que aqui dá-se também é de se divertir um pouco. Se tem alguma brecha ao cuidar da pessoa, se tem uma outra pessoa nesse momento, saia um pouquinho, vá se divertir, vá dançar um pouquinho, aproveite também, porque não pode estar só confinada aí a tratar da pessoa, senão vai pensar que a vida só agora acabou, só está resumida ali a cuidar da avó ou da mãe. Sai para se divertir também. Obrigado, mano. Vamos ver outro aspecto que vai nos ajudar a cuidar dos idosos e doentes. Parágrafo 13. Acho que vamos fazer a leitura, não? Acho que sim, estive a ver. Não. Então, vamos à leitura do parágrafo 13, faz favor. Não perca o sentido de humor. Rir faz bem ao corpo e à mente. Quando está a cuidar de alguém, é quase impossível que tudo corra como planeado. Por isso, aprenda a rir-se quando as coisas correm mal. Assim, vai ficar menos ansiosa. Se você e a pessoa de quem cuida se rirem juntos, vão acabar por ficar mais próximos.
Provérbios capítulo 17, versículo 17, a leitura. Vou falar com a Sheila. Sheila, pode fazer a leitura, por favor? Levanta a mão. Ok. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome a alegria da pessoa. Muito obrigado pela sua leitura bem clara e inteligente. Entendemos todos. Vamos agora à pergunta. Por que rir faz bem? Vamos falar com o nosso jovem. Daniel, faz favor, tenha bondade. Rir faz bem porque ajuda a diminuir o nosso sentimento de solidão e também diminuir as nossas ansiedades. Aliás, quando rimos com aquelas pessoas que nós estamos a cuidar, fica ainda mais fácil de nós cuidarmos dela. É verdade. Rir faz bem, né? Falar com Irmã Silvina, tenha bondade. Obrigado, Daniel. É verdade, rir faz bem tanto a mente como o corpo, porque à medida que nós rimos, nós vamos libertar a endorfina, que são hormonas naturais que o corpo produz, que ajudam a manter o bem-estar. E isso ajuda a reduzir o estresse, ajuda a relaxar a tensão, fortalece o sistema imunológico, aumenta a pressão de células que combatem certas doenças, e isso ajuda a lidar melhor com o doente. Suponhamos que o doente deixa cair o leite que havia de tomar. Em vez da gente gritar às vezes com o doente, podemos dar uma gargalhada e sugerir uma outra questão. Olha, agora vais tomar chá porque não tem mais leite. Ok. Sim, senhora. Fala, especialista da saúde, né? Irmã já tem muitas vezes a cuidar de doentes, mano. Todos os dias cuida de doentes, né, mano? É verdade. Não é fácil, não é fácil. Vamos ver outro motivo que vai nos ajudar. Parágrafo 14. Fale com um amigo de confiança. É normal que às vezes se sinta sobrecarregado, mesmo que se esforce para manter a alegria. Nesses momentos, o que o pode ajudar? Pode falar com um amigo sobre o que está a sentir, um amigo que não o julgue nem o critique. Ele vai ouvi-lo com atenção e encorajá-lo. Isso pode ser exatamente aquilo de que precisa para voltar a sentir-se feliz. Como é que falar com um amigo pode ajudar? Acho que lá. Acho que Samuel, tenha bondade. É que a presença desse amigo pode nos fazer muito bem. E porque ele vai ouvir-nos com atenção, isso pode ser aquilo de que precisamos para voltar a ser feliz. Muito obrigado, muito obrigado. Dona Anitta, por favor, tenha bondade. Depois vamos voltar, irmã, somente. Vamos soltar a Dona Anitta, somente. Irmã, vamos só um minutinho. Provérbios 17 diz que o verdadeiro amigo ama a todos os momentos e torna irmão em tempo da aflição. Então, essa amizade que a pessoa cria faz bem, porque aquele amigo que dá atenção ao outro amigo, a pessoa sente bem, não, isso aqui é meu amigo, está ao lado de mim, estou doente, está sempre comigo, nos sentimos bem. Então, é aquela aflição que a pessoa tem, sai mesmo, fica com uma boa disposição, porque o meu amigo está sempre ao meu lado. Então é mais fácil se abrir, não é? Agora, faz favor, como é que está nos visitando? Tenha bondade. Diga seu nome primeiro, faz favor. Esperança é o meu nome. Conversar com um amigo de confiança é necessário, porque além de nós desabafarmos aquilo que estamos a sentir, a pessoa também pode nos dar um bom conselho e nos fazer ver, né, a coisa que tínhamos de negativo de uma forma positiva. Assim, nós cuidaríamos melhor da pessoa do que
estaríamos a pensar naquilo que tínhamos de negativo. Epá, eu estou a cuidar dela, mas ela está a me tratar assim. E o ponto de vista, se calhar, da outra pessoa é diferente daquilo que nós estamos a pensar. Muito obrigado. Irmã Antônia, quer dizer alguma coisa? Muito obrigado, irmã Esperança, por destacar esse aspecto. Irmã Antônia, tenha vontade. Sim, e quando fizemos isso, né, nós ajudamos a desanuviar o coração que está sobrecarregado. Porque às vezes é necessário mesmo nós tirarmos tempo, abrimos o coração com alguém, né? Porque às vezes a situação veio mesmo que é para ficar, é estática. É como se você estivesse num circo que você gira, gira, depois você para no meio e dia seguinte continua a situação, né? Você dá de tudo, dá o teu máximo, mas a realidade mostra que vai ser necessário mesmo ter forças porque a situação continua. Então é necessário mesmo de vez em quando sobrecarregar só para ter força para continuar em frente. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Apreciamos. Vamos agora passar para o parágrafo 15. Vamos ver outra coisa que pode nos ajudar a cuidar, a ter alegria, né? Ao passo que cuidamos de idosos e doentes. Parágrafo 15. Imagine-se no paraíso com as pessoas que ama. Tente lembrar-se de que não vai cuidar de alguém doente para sempre. Na verdade, Jeová nunca quis que os humanos tivessem de fazer isso. Esta não é a verdadeira vida. No paraíso, nós vamos viver como Jeová sempre desejou. Até lá, o que pode ajudá-la a si e a pessoa de quem cuida. Conversem sobre o que vão fazer juntos no paraíso. Assim, vão sentir-se mais felizes. Heather, uma irmã que cuida de várias pessoas, diz: costumo dizer-lhes que, em breve, vamos fazer muitas coisas juntos. Por exemplo, vamos costurar, correr e andar de bicicleta. Também vamos fazer pão e cozinhar para os nossos familiares e amigos que vão ser ressuscitados. Depois, oramos juntos e agradecemos a Jeová por nos dar uma esperança tão bonita. Como é que falar sobre o paraíso pode ajudar a ter mais alegria? Irmã Stella Patrícia, tenha bondade. Nunca foi da vontade de Jeová que as pessoas adoecessem, razão pela qual Jeová, no livro de 1 Timóteo 6,19, fala da verdadeira vida. Jeová vai dar-nos a verdadeira vida, porque em breve ele vai acabar com as doenças. E quando estamos a cuidar de um doente, podemos aproveitar por consolá-los, falar da esperança futura, que é sobre o fim das doenças, do fim de outras situações, que Jeová vai acabar. Então, é importante sempre reservamos tempo para não só cuidar, mas também ajudá-lo a transmitir as mensagens do reino. A mensagem é importante ajudá-lo a manter. Podemos falar sobre muitas promessas de Jeová na pessoa que estamos a cuidar. Falar sobre promessas como o livro de Isaías, recheado 33:24, fala que no futuro as doenças vão fazer parte do passado. E o 65:21 fala que no futuro as pessoas vão ter suas próprias moradas e que não vai haver mais situações como essas. Muito obrigado. Então, meus irmãos, acabamos de ver como é que nós podemos manter a alegria quando cuidamos de um idoso, né? Ou alguém que está doente. Mas os que estão à volta também podem ajudar. Por isso é que vamos entrar num outro subtema. Como ajudar quem cuida de outros. Parágrafo 16. Ajude a pessoa a ter tempo livre. Quando alguém cuida de outros, precisa de tempo para descansar e para tratar de assuntos pessoais. Por isso, você pode oferecer-se para passar algum tempo com a pessoa idosa ou doente. Alguns irmãos organizam-se e fazem um plano para ajudar todas as semanas. Por exemplo, a irmã Natália cuida do marido que está paralisado. Ela conta: 1 ou 2 vezes por semana, um irmão da nossa congregação vem passar tempo com o meu marido. Eles pregam, conversam e até veem filmes juntos. O meu marido gosta muito desses momentos. Costumo aproveitar esse tempo para descansar ou para fazer outras coisas, como dar uma caminhada. Em alguns casos, você até se pode oferecer para ficar com a pessoa idosa ou doente durante a noite. Assim, quem cuida dela pode ter uma boa noite de sono. Como podemos ajudar alguém que cuida de uma pessoa idosa ou doente?
Podemos associar também depois a imagem. Irmã Atla Pedro, tenha vontade. Gálatas 6:2 aí diz que devemos continuar a levar os fardos dos outros, nesse caso dos nossos irmãos e das pessoas que nós amamos. E como é que a gente faz isso? A gente pode se oferecer para ajudar. Quando a gente vê que tem alguém que cuida de um irmão idoso, essa pessoa fica esgotada, conforme já ouvimos os comentários dos nossos irmãos, ficam cansados. Se nós nos oferecermos, por exemplo, uma vez na semana, de auxiliar essa pessoa, ela já vai poder fazer outras coisas que quando cuidava da pessoa, né, ela não conseguia fazer. Dá para descansar, fazer compras, mesmo ter uma noite boa, né? Se nos oferecemos também para passar uma noite com a pessoa idosa, aí vamos ajudar os nossos irmãos a se sentirem também alegres, verem que esse fardo que eles carregam é passageiro. Exatamente. Obrigado, irmão. Vamos olhar para a imagem, mano. Faz favor, a imagem. Irmão, quer comentar a imagem? Sinta-se à vontade. Irmã Ana Paula, tenha vontade. Imagem associada ao parágrafo 16. Sim, aqui na imagem vimos duas irmãs, elas vão visitar uma irmã idosa. E a irmã que cuida da irmã idosa, né, ela tem um tempo livre para ir poder aparecer, ou passear, descansar um bocadinho. Muito bem, obrigado. Excelente. Então vamos agora ver outro aspecto que poderá, como é que nós podemos ajudar alguém que cuida de alguém que está doente ou idoso. Parágrafo 17. Às vezes, ajuda durante as reuniões. Às vezes, quem cuida de outros não consegue prestar muita atenção nas reuniões, assembleias e congressos. Como é que você pode ajudar? Sente-se ao lado da pessoa idosa ou doente durante toda a reunião, ou pelo menos durante algumas partes. E se a pessoa não conseguir ir ao salão do reino? Então, às vezes, pode oferecer-se para ir à casa dela e para assistirem à reunião por videoconferência. Assim, quem cuida dessa pessoa pode ir à reunião presencialmente. Durante as reuniões, como podemos ajudar quem cuida de outros? Irmã Simone Saíque, tenha bondade. Podemos apoiar assumindo o cuidado da pessoa idosa ou doente por alguns minutos ou até mesmo uma hora. Isso inclui sentar-se ao lado dela ou ajudá-la durante a reunião com o que precisar. Assim, o irmão ou a irmã que está a cuidar do doente ou da idosa consegue concentrar-se melhor na reunião, participar e fortalecer-se espiritualmente. Muito obrigado. Vamos ver agora o motivo, parágrafo 18. Ore pela pessoa e dê elogios. Os anciãos devem pastorear regularmente quem cuida de alguém. Na verdade, todos nós devemos elogiar esses irmãos e dizer-lhes que os valorizamos muito. Também podemos pedir a Jeová que continue a fortalecê-los e que os ajude a manter a alegria. De que outras formas podemos ajudar quem cuida de outros? Por favor, tenha bondade. Diga só o seu nome, né? Primeiro. Madeleine. Por favor. Podemos pedir a Jeová que continue a fortalecê-lo. Muito obrigado. Podemos comentar mais. Sintam-se à vontade. Aqui, esqueci. Manuela, né? Ou Fernanda? Fernanda? Fernanda, não seja Fernanda, tenha bondade. E por elogiar esses irmãos e dizer que valorizamos muito. Muito bem, muito. O elogio faz bem, né? Parágrafo 19. Em breve, Jeová vai enxugar todas as nossas lágrimas e não haverá mais tristeza. A morte e as doenças vão deixar de existir. Os coxos saltarão como os veados. Ninguém vai envelhecer, nem vamos ver as pessoas que amamos a sofrer. Tudo isso vai ficar no passado e as coisas anteriores não serão lembradas. Mesmo agora, enquanto esperamos que essas promessas se cumpram, podemos ter a certeza de que Jeová nunca nos vai abandonar. Ele vai dar-nos a força de que precisamos. Sem dúvida, se continuarmos a confiar nele, Jeová vai ajudar-nos a perseverar plenamente com paciência e alegria. Muito obrigado, irmão Natan Inácio, pela sua excelente leitura. Que esperança temos para o futuro? Que esperança? Quem vai comentar? Não comenta. Neymar, faz favor. Uma das esperanças que temos para o futuro está escrito no livro de Isaías 65:17, que diz que tudo vai ficar no passado e as coisas más não serão lembradas.
Muito obrigado. Então, como eu responderia? Porque pode ser difícil cuidar de outros com alegria. Irmã Selmara Bartolomeu? Pode ser difícil cuidar de outros com alegria, porque esse trabalho não é fácil, demanda muito esforço. Por isso a pessoa pode se sentir esgotada, ter sentimentos de culpa ou de perda, ou mesmo sentir-se desvalorizada. Muito obrigado, irmã Selmara. Como pode continuar alegre a cuidar de outros? Irmão Aquilene Pedro. Isso é por sermos modestos, termos discernimento, tirarmos tempo para continuar a fortalecer a nossa amizade com Jeová, tirar tempo para cuidar da nossa saúde, não perder o sentido de humor, partilhar se estamos a nos sentir sobrecarregados com outros que são da nossa confiança, imaginar-se a nós mesmos e a quem está doente no paraíso. Muito obrigado, irmão Aquilene. Como pode ajudar os irmãos que cuidam de alguém? Dona Fausta, tenha bondade. Sim, podemos fazer isso por oferecer, né? Ajudar a irmã, para ela também tirar tempo para descansar ou então se divertir. Muito obrigado. Então, meus irmãos, hoje estamos mais capacitados e preparados para ajudar aqueles que são idosos ou aqueles que estão doentes. E vamos entoar o cântico 155 com o tema Alegria que vem de ti. Depois, o irmão Fernando Inácio fará a oração concludente.